Olá pessoal, muito boa noite. Sou Sifu Ronald Mezia Liu Xiangwei, aqui da família Xiumen. E hoje vamos começar o nosso Kung Fu Talk, a nossa conversa Kung Fu em português. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a queima do Templo Shaolin e os 5 anciões, a origem do Kung Fu de Hakka. E antes que eu esqueça, ativa o sininho, subscribe no canal e aperta o joinha aí para ajudar a gente também nessa empreitada de podcasts na internet. Esse podcast vai estar livre para você assistir tanto no YouTube, ouvir no YouTube, ou então no Spotify, tá bom? Os links vão estar aí na descrição do vídeo do YouTube. Também vai ter as descrições das nossas páginas nas redes sociais. Estou aqui com 2 caras que entendem tudo sobre artes marciais. Os caras conhecem tudo sobre artes marciais japonesa, artes marciais chinesa e em geral. Muito boa noite, Silas. Como vai você? Tudo bom? Muito bom ter você aqui na nossa live. E também o Renan Pietro. Muito boa noite, Renan. Tudo bem? Boa noite. E é isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é polêmico, muito interessante, porque existem várias versões sobre a queima do Templo Shaolin. E hoje a gente vai falar uma das versões. Lembrando, pessoal, que essa não é uma versão que a gente fala que é uma tese que nós vamos defender, né? O que a gente acredita, mas não estamos aqui para dizer que realmente bater no fundo da pedra e falar, não, essa é a versão e ponto final. É uma versão que acredita, pelo fato de nosso Kung Fu ter vindo, né, da origem do Kung Fu de Hakka, mas a gente vai falar sobre essa versão que a gente acredita que possa ter sido a correta. É importante salientar também isso, gente, que assim, existem diversas especulações sobre essa história, tá? Então, assim, nós estamos passando a versão que, para nós, novamente, para o nosso Kung Fu, a nossa família Kung Fu, é o mais correto, tá? Mas não temos comprovações que digam, nossa, somos os donos da verdade, de forma alguma. E é importante começar com essa história de um ponto extremamente importante, na verdade, para todo o Kung Fu, que é a queima do Templo Shaolin. Exatamente, a gente vai falar, né, sobre a queima do Templo Shaolin, sobre o porquê que aconteceu, mas antes a gente tem quem que era, o que aconteceu, os fatos governamentais daquela época, né? Lembrando que durante a dinastia Qin ali, antes do imperador Shinzi, houve 2 outros imperadores, mas eram todos da família Manchurian. E na dinastia Qin havia um pouco certo tipo de revolta, né, sobre o governo por acreditar-se que o país estava sendo liderado por um estrangeiro. Né? E aí aconteceu de que o povo começou a se revoltar. Existem as versões de que havia muita corrupção também dentro do governo, mas o fato que a gente acredita é que realmente, pelo fato de haver essa revolta entre ser um país que já tinha sido ali, já tinha acontecido outras dinastias antes da dinastia Qin, né? Ela já tinha sido passada pela dinastia Ming, que foi ali a tomada do poder em que a família do general, do imperador Shinzi acabou tomando o poder por ser Manchúria, por ter alianças com o governo mongol, o povo acabou se revoltando um pouco, né? Lembrando que o Então, tema da nossa live é para falar justamente sobre o Baco Fu Pai, tá? E a história também de Fudoduk e do Bak Mei, né? Famoso aqui no Brasil, já é um estilo amplamente que está sendo bem introduzido aqui no Brasil, difundido no resto do mundo, isso falando do Bak Mei. E não temos como não começar essa live se a gente não falar do imperador. exatamente. O imperador ele teve uma grande, como é que se fala? Teve uma grande influência, porque foi ele que acabou dando toda a ordem, né, do porquê iria acabar sendo atacado os templos, do porquê atacar os templos. Muita gente não acredita, não entende, pô, mas o cara era um vilão, por que ele simplesmente quis, né, tomar conta e derrotar, né, e acabar, né, queimando, causando todo esse massacre nos templos, né? A gente acredita que muitas outras pessoas acreditam que simplesmente havia um templo de espiritual e de artes marciais e que o general Shinzi simplesmente chegou lá e falou, não, vou acabar matando todo mundo e ponto final. E na verdade não era assim, havia muita corrupção ali naquela época entre
havendo dentro do Templo Shaolin, né? Até que um dos líderes mais famosos rebeldes ali, chamado Li Zijian, que ele estava querendo fazer uma revolução contra, então ele conseguiu entrar em contato com os melhores artistas marciais daquela época, que eram os monges Shaolin, e aí, através disso, o imperador chegou e falou, opa, peraí, né, você vai querer fazer uma revolução, então já vamos vamos cortar o mal pela raiz, então já vamos pegar, né, o exército e vamos atacar os templos, né, porque foram várias queimas, não foram simplesmente um templo que acabou sendo deplorado. Houve várias tentativas durante diversas dinastias, diversos acontecimentos históricos na China, mas a gente conhece mais a queima do Templo Shaolin pelo fato, né, dessa queima de 1644, que foi uma das queimas mais famosas. Na verdade, houve duas queimas famosas, onde a gente vai falar dois, né? Normalmente todas as pessoas eles falam sobre apenas uma queima do Templo Shaolin e acabou, né? E não é bem assim. Houve mais, mas apenas duas foram as duas mais famosas, né? A primeira ali foi quando o general Shunzi acabou entrando em contato com Bak Mei, né, que ele tinha saído do Templo Shaolin, tinha sido certamente expulso, né, por conta de alguns assuntos que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente entrar um pouco mais a fundo sobre os 5 anciões. E ele entrou em contato e falou, bom, eu vou colocar esse cara aqui para treinar o meu pelotão, né, os meus guerreiros, e aí a gente vai atacar. E aí foi quando houve a primeira queima do templo, onde Bak Mei entrou lá e acabou queimando tudo e atacando todos a primeira queima do Templo Shaolin. Acredita-se, né, na versão que a gente fala, que Bak Mei, sozinho, junto com os soldados manchúrios, queimou o primeiro templo, e a queima do segundo templo foi já com os outros 5 sobreviventes do Templo Shaolin. Inclusive, uma coisa que eu acho bem importante citar, já que o Sifu introduziu já o imperador Shanzi, de que ele sabia que o Templo Shaolin era muito importante e que ele tinha uma influência muito grande na queda de outros governos. Por isso ele tentou alinhar as coisas e trazer o Templo Shaolin para perto dele, o que mais para frente vocês vão ver que não deu muito certo. Exatamente, né? É interessante porque como é que a gente pode falar, a instituição, né, certamente religiosa e de artes marciais na época, eles tinham um poder muito grande e influenciava muito, não só no governo, mas culturalmente, e também nos influencia até hoje na questão da parte das artes marciais. A gente vê muitas, em todos os países, acredito, que tem uma escola de Kung Fu Shaolin, então Kung Fu Shaolin, ele conseguiu se difundir muito bem, né, mundialmente falando. Não foi simplesmente uma arte marcial aí que ficou simplesmente apagada. Mesmo após a queima do templo, mesmo após como se fala, né? Quando as pessoas acabaram cada uma, né? Cada um indo para o seu templo, indo para o seu lugar ali. Mesmo assim, até hoje você vê que, né? Mesmo tendo vários acontecimentos históricos, a arte marcial de determinadas linhagens, ela conseguiu sobreviver vários acontecimentos, o que é bonito, independente se você pratica estilo de Haka ou se você pratica o estilo de artes marciais, né, que seja sul e norte, não interessa, é bonito ver essa força e essa perseverança, né, em estilo sendo passado e transmitido, né, de gerações em gerações. A segunda queima, né, do Templo Shaolin foi quando os 5 anciões se juntaram para fazer a segunda queima, e ali foi quando eles acabaram destruindo o segundo templo, e após a queima do segundo templo, eles acabaram se juntando, né, na montanha Omei, você vai ver também algumas traduções chamadas Emei, né, em Sichuan, no templo Kuangkwai. E ali eles acabaram fazendo uma reunião onde depois daquele... lembrando que esse é um fator de que não aconteceu de um dia para o outro, né? A gente está falando aí de meses, a gente está falando de semanas, a gente está falando de dias, né? Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa guerra. E a gente sabe que aproximadamente ali a dinastia Qin ela acabou findando, mais ou menos, salvo engano, em 1900 e alguma coisinha, então foram aproximadamente 400 anos, né, de dinastia Qin, transcendendo da dinastia Ming. Então, após aquele evento da segunda queima, o general falou, peraí, esses caras são muito bons. Vamos pegar aqui esse camarada chamado Bak Mei e vamos colocar ele para treinar, tanto ele quanto o Fundoduk, treinar os nossos soldados, porque vai que esse cara se revolta um dia e acaba, né, sendo de uma certa forma, uma ameaça para a sociedade, né, para nós, para o governo, na verdade. E aí foi quando o Bak Mei e o Fundoduk falou, não,
Então eles colocaram, não lembro como é que se fala em português, um bounty, que é quando a pessoa quer a cabeça dele e fala, olha, tá aqui o preço. Um prêmio. Exato, um prêmio. Exatamente, ele acabou sendo procurado e foi aí que existe a lenda, né, onde algumas pessoas acreditam que houve uma última duelo entre Funduduke e Bakmei na Montanha Omei. Alguns acreditam que cada um, né, que é o que nós acreditamos, que cada um seguiu o seu ramo, cada um seguiu o seu caminho e foi disseminar ali a sua arte marcial. Não se sabe como Bakmei acabou morrendo, né? Existem várias versões. A versão que a gente mais acredita, né, foi que tanto Pai Mei ou Pak Mei, que é a mesma versão, é o mesmo nome, só que um é em mandarim e outro é em cantonês, ele acredita-se que ele, né, acabou sendo expulso do Templo Shaolin por ele ter matado muitos monges, e ele acabou virando um monge taoísta, né, e após a queima do segundo templo, ele acabou lutando contra um monge que era muito famoso chamado Shi Chen-Su, e lembrando, o Shi Chen-Su foi o nome que acabaram dando até para a versão em inglês do personagem do Dragon Ball, que chama Chen-Su, aí em português chama Ten Shin Han, né? E aí foi quando ele acabou quebrando o pescoço desse monge. Então, assim, para ver como o cara era, tipo assim, muito forte. Então, ele chegou um monge que era considerado lenda, uma das maiores lendas viva, né? Exatamente, ele foi e quebrou o pescoço do cara através de um duelo, acabou se perdendo ali, acabou se queimando o Templo Shaolin após aquele duelo. Eu queria retornar um pouco Desculpa. Eu queria retornar um pouco na sua fala, até quando você citou sobre a montanha Emei ou Mei. As duas estão... As duas são a mesma coisa, okay. Depende da tradução fonética. Ok, porque teve uma coisa muito interessante daí, que é bem legal, porque a gente falando assim sobre Bakmei, as pessoas olhando falando assim, mas ele contribuiu para a destruição do templo, como que ele contribuiu para o Kung Fu? E é uma coisa muito interessante, porque assim, nas destruições do templo, uma coisa que ocorreu foi vários monges que sobreviveram em ambas as destruições, pegaram o conhecimento e não acharam que o templo seria seguro novamente. E aí distribuíram o conhecimento deles em vilas, etc. Porém, uma coisa importante é que assim, Bakmei, ele não foi conivente 100% com o imperador. Porque ele se recusou a treinar os soldados dele. Por mais que ele era muito bom, ele só queria a destruição do templo lá pelas ideologias que citaremos à frente. Mas ele não estava querendo, nossa, eu preciso do meu lugar nesse governo, vou fazer tudo o que eu puder para isso. Não foi isso, tá? É importante salientar isso. Fez é muito interessante. Uma convicção moral, né? Muitas vertentes acham que simplesmente Bakmei foi o cara malvadão que entrou ali, matou todo mundo e saiu e falou simplesmente que acabou destruindo tudo. Na verdade, não. Você pode até ver que ele acabou trabalhando para o governo Manchúria, numa certa forma como um agente do governo, chegou ali, né, fez o que tinha que fazer, mas quando realmente a coisa era, falou, não, vem aqui que eu quero utilizar mais o seu poder. A gente está falando de um pelotão de aproximadamente de 50 mil soldados. Então, assim, ele praticamente ia ter que passar o resto da vida dele treinando soldados para fortalecer o governo Manchúria. E não foi exatamente isso que aconteceu. Ele simplesmente falou, não, peraí, tanto ele quanto o Funduduke e os outros 5 senhores que a gente vai mencionar daqui a pouco, falou, não, peraí, cada um vai seguir o seu caminho, cada um começou a se esconder do governo, né, porque tinha ali uma recompensa sobre a cabeça de cada um, e acabou que eles foram cada um viver a sua vida e disseminar a arte do Kung Fu, que cada um representava, que a gente também vai falar. Né? Lembrando que Bakmei significa sobrancelha branca, mas na verdade não se sabe o nome exato de Bakmei. Né? Alguns acreditam que Bakmei poderia ser chamado Ma Nin-I, ou que ele poderia ser até o próprio Funduduke, pelas características que eles têm. Eu acredito que eram, né? Nós acreditamos que eram duas pessoas diferentes, tanto o Funduduke quanto o Bakmei, embora ambos Kung Fu, tanto o Kung Fu de Bakmei Pai quanto de Bakfu Pai, que é o estilo do punho branco que a gente vai falar daqui a pouco, são muito semelhantes, mas tem ali as suas pequenas diferenças. Para quem pratica sabe que realmente há a sua diferença. A mesma coisa que eu olhar, por exemplo, ali um Kung Fu de Hakka de Shaogar e olhar o Luin Qin, você sabe que é um pouco diferente, você sabe que tem uma semelhança. Se olhar 5 famílias, Laogar, Hungar e Choigar, ou Mogar, tem as suas diferenças, mas não é a mesma coisa. Sim, você fala também da forte influência que o leigo olha o Kung Fu de Hakka, né? Sobretudo se ele olhar o Bakmei
o Wing Chun, Bak Fu Pai, para quem treina, né, a diferença, consegue ver a diferença, né? A mesma coisa que se olhar, mas para um leigo, é a mesma coisa de um leigo olhar uma luta de kickboxing, para uma luta de Muay Thai, para um savate, de repente talvez seja uniforme, né? Mas a gente vai olhar que ali há uma semelhança entre eles, né? Inclusive há alguma informação a respeito do Bak Mei ter auxiliado Nimue, né, a desenvolver as Wing técnicas Chun. dela, lembrando que Nimue também participou dessa revolução, desse confronto, né, por assim dizer. E Nimue, ela já detinha uns 5 estilos. É uma outra figura que também é muito difícil da gente trazer e afirmar algo sobre, né? Estamos falando de uma época muito antiga, então dizer como verdade absoluta algo é muito impreciso. Nós vamos ter umas 5 versões, 3, 4 de cada história de cada monge, né? Eu acho importante, desculpa interromper, eu acho importante a gente citar também uma coisa. Por que a gente salientou aqui de que Bak Mei não era o vilão como é retratado? Quantos e quantos filmes, se você é fã, existe o sobrancelhudo branco ali como vilão, ou um monge a qual desenvolveu um Kung Fu muito letal, foi expulso do templo e retorna para destruí-lo? Eu consigo pensar aqui em pelo menos uns 5 filmes antigos. Novo ainda tem o próprio filme que se chama Shaolin, né? Que é recente, acho que é de 2012, que é com o Jack Chan, inclusive. Muito bom aquele filme. E não são só filmes, tá, gente? Existe live sobre Kung Fu, onde ele é afirmado: Bak Mei é o vilão da história. E a ideia não é essa. A nossa ideia é mostrar uma outra visão da situação. Então a gente não pode afirmar algo, né? Até porque, se a gente for olhar na vida, todo mundo é herói e vilão de alguém em algum momento. Sim ou não. Então, a gente aplica esse mesmo tipo de situação ao que estamos falando agora. Um ponto muito legal que o Silas tocou ali, falando sobre a similaridade entre o Wing Chun, né, e o Bak Fu Pai, os estilos de Hakka, você vai ver tanto em Bai Hi Kyun, que é o punho da garça de Fujian, você vai ver em Bak Fu Pai, são a similaridade das movimentações, como o Tansao, como a Faksao, como o Biuji, o próprio Biuji, a gente tem também dentro do sistema de Bak Fu Pai, dentro do sistema de Bak Mei Pai. E você vê as similaridades. Há versões, até que mesmo que eu acredito que possa ter sido verdade, em que Bak Mei ajudou no desenvolvimento do próprio Wing Chun, né, pela similaridade das movimentações. Você vê também dentro do Wing Chun, não se é certamente comprovado, mas assim, a gente acredita pelas similaridades que Bak Mei possa ter sido realmente, se não um dos primeiros estilos do Kung Fu de Hakka, né? Ali seguido Bak Mei ou Bak Fu Pai. O sistema de Bak Mei, a gente tem aproximadamente, eles são 200 Taolus na linhagem da família do Wei. Já outras linhagens eu não sei te dizer quantos Taolus são, né? Quantas formas são. Até porque os Kung Fu de Hakka, se você for parar para pensar, ainda está muito fechado. As famílias ainda elas são muito fechadas. Você vê tanto o Lu Ying como o Chao Gar, você não encontra tanta coisa na internet de demonstração. Você vê algumas demonstrações para ver realmente como que o estilo funciona, como que é a dinâmica daquele sistema, mas você acaba, mas não se tem, por exemplo, ali que você vai na internet e pesquisa, por exemplo, Hungar, e você vê ali o nome de todos os Taolus, Tai Chi Yang, você tem uma lista de todos os Taolus, e assim sucessivamente. É uma coisa mais fechada. Exatamente, realmente para quem treina ali dentro que sabe e não é muito divulgado, até mesmo, por exemplo, linhagens como a nossa do Grão-Mestre do Wei, as escolas também não permitem, né, você chegar ali e fazer, você pode até fazer demonstrações em eventos, não tem problema, mas você começar a fazer vídeos, né, a família não se agrada tanto de você estar publicando tanta coisa na internet, assim, de vídeos completos, até porque existe muita gente que acaba hoje sendo aluno do Sifu Yu, né, do YouTube, que acaba pegando um vídeo, né, se a gente vê um sistema simples, que é o Wing Chun, se você for parar para pensar, for bom de memória, em uma semana, 3 dias, você consegue pegar ali os 5 formas e aprender e simplesmente falar e se auto-certificar como mestre. É uma coisa e que não é isso. Uma coisa que eu ia complementar sobre isso é que, gente, vocês não têm noção
do quão perigoso é pegar técnica pelo YouTube. Tá? Primeiro, porque você não tem linhagem nenhuma. Segundo, você não tem ninguém para te corrigir. Você está pegando a técnica de uma pessoa, você pode falar assim, mas eu tenho um Sifu de Wing Chun. Tudo bem, mas pede para ele ensinar o Siu Lin Tao dele, o Chun Kyu dele, o Biu-Ji dele. Porque existem, não vou falar milhões, mas milhares de linhagens e modificações simples na técnica que podem gerar um dano gigantesco, tanto a sua anatomia quanto a anatomia de quem você vai aplicar isso. Então, tomem muito cuidado com isso. A gente sempre salienta isso nas lives, sempre salienta isso nos posts que a gente faz. Tomem muito cuidado com isso. Sem falar da questão, você não é proibido de estudar, tá? Mas se você pratica ativamente em algum lugar, ou se você tem um alto grau já no que você faz, mas você ser um completo leigo, e você ir por conta no YouTube sem ter uma mentoria ali por trás de você, realmente é algo muito perigoso. Retornando Exatamente. aqui, por favor, gente, estávamos citando com relação aos estilos, tínhamos citado, né, sobre os estilos de Bak Mei, né, que são mais de 200 taolus, e estávamos introduzindo qual foi a linhagem de Fundoduk, tá? Eu acho que seria legal a gente colocar aí, né, que a principal coisa que ocorreu, né, foi o estilo do punho do tigre branco, né, que se chama Baku Fu Pai, a qual o Sifu Ronald Messias já citou, tá? Então, passando essa parte aí de que existem as técnicas a qual não pode ser mostrado tudo, etc., eu acho importante salientar também falando que a família, né, em si, que é a família Do, se eu não me engano? Exatamente, Do. A família Do, ela não só faz a vistoria disso, né, pedindo para os alunos não postarem o vídeo completo, como ela manteve, isso é incrível da parte deles, tá? Ela manteve esse Kung Fu intacto, tá? 100% das técnicas de aplicação, de respiração, tudo intacto há 6 gerações de imperadores, tá? Isso é algo gigante, tá? Não pode parecer simples, nossa, 6 gerações, gente, não é pouco, tá? Isso não é pouco. Sifu, dá mais detalhes dessa situação para a gente, sobre o cuidado que eles davam ao imperador. Qual era a importância da família Do? Então, é muito interessante a gente falar que, né, após a queima do templo, ali onde houve aquele última reunião, vamos falar assim, entre reunião ou talvez confrontos, né, entre Bak Mei e Bak Fu Pai, uma pequena conclusão, não se sabe como que Bak Mei acabou, né, falecendo. Alguns acreditam que ele foi envenenado, outros acreditam que Fundoduk acabou matando ele após um confronto final. Eu acredito que simplesmente ele acabou, né, seguindo seu caminho, até porque você sabe que existem diversas linhagens de Bak Mei Pai. Foi um estilo que realmente, mesmo mantido dentro de uma família, e diversas linhagens, assim, diferente do Bak Fu Pai, foi um estilo que ele conseguiu, né, se ramificar bastante. Você tem diversas versões, por exemplo, a versão que a gente tem, o sistema que a gente tem do Grandmaster Do Wei é diferente do sistema que o Sifu Colosse, que foi participante do jogo Sifu, né, que foi o protagonista ali que gravou as movimentações do jogo, é diferente das movimentações. Você vê que ele não utiliza o greeting que a gente faz, né, na movimentação, o mesmo comprimento, exatamente, o mesmo comprimento que a gente faz no nosso estilo. Então, assim, é bem diferente. Diferente algumas coisas, né, o sistema é o mesmo, mas algumas coisinhas é diferenciada. Tem umas linhagens que tem algumas taulus a mais, tem uns que tem alguns taulus a menos. Os detalhes são uma coisa um pouquinho diferente. Uns utilizam mais Jin, outros utilizam mais movimentações circulares e assim sucessivamente. Mas voltando aqui sobre Fundoduk, assim que houve, né, essa disruptura entre os 5 anciões, a Fundoduk acabou, né, se escondendo ali na casa de Do Tingyin, que era uma pessoa, né, que vivia ali naquela região, ali na montanha Emei. Lembrando que montanha a gente acha que é simplesmente igual a Wudang, né, que é uma montanha e no topo da montanha tem só uma casinha ali, um templinho pequenininho. Não, né, são montanhas, então assim, é um vilarejo no topo de uma montanha. E você, a partir daquele momento que ele começou, ele foi abrigado por Do Tingyin, então aconteceu de que ele começou, aí foi quando o estilo de Fundoduk passou para a família de Do Tingyin, né, então foi a família Do que acabou absorvendo ele, porque ele falou, não, já que você salvou minha vida, eu vou passar para você o Kung Fu de Bak Fu Pai.
E existem muitas coisas interessantes, né? Várias coisas legais que a gente pode falar. Porque a gente está falando de 6 gerações que não manteve nada externo, né, que não foi passado para outras linhagens. A gente vê, por exemplo, a Cholifá, diversos tipos de linhagens, a gente vê a Hungá, diversos tipos de linhagens, né, você tem Lamsai Wing, você tem de outras grão-mestres, mas ali é simplesmente o Kung Fu de Baco Fu Pai veio simplesmente direto de Fundo Duque. E é incrível mesmo de todas as revoluções culturais e mesmo todas essas dinastias, você ter visto o estilo tão purificado, a essência mantém ali dentro, né? Por exemplo, hoje eu sou 10ª geração do Baco Fu Pai, né? Grão-mestre Do Wei, ele era a 6ª, em cima de mim eu tenho o Sitaigon Tom Rizzo, tem o meu Sigun, que é o Sigun Dennis Wood, meu Sifu Dennis Tobias e eu. Então, assim, a gente tenta manter exatamente como como é que se fala? As essências do estilo do Baco Fu Pai. A gente vê que, né, determinadas pessoas têm seu pensamento, deixa eu modificar isso, deixa eu modificar aquilo, para manter as raízes do estilo, não. A gente vai manter exatamente como o Grão-mestre Do Wei recebeu e vai passar adiante esse estilo adiante, né? E é um estilo que ele é muito grande. A gente está falando aí de aproximadamente 18 taulus de mãos e aproximadamente 42 taulus de armas, né? E tendo aí dentro 18 armas específicas. Claro que algumas taulus você tem 3 de espada, você tem 4 de bastão e assim sucessivamente. Mas é um sistema assim muito grande, diferente de um pouco mais a Bakmei é um pouquinho mais compacto, né? A gente está falando de aproximadamente de 20 a 25 a 26 taulus comparado a quase a 60 taulus em relação ao Kung Fu de Baco Fu Pai. E uma coisa, a gente está falando somente de formas, fora a meditação, fora a Qigongs, fora, né, as receitas de Didarjiao, que é uma coisa específica do Fundo Duque. Acredita-se que quando ele queimou o Templo Shaolin, ele viu um túnel secreto, e ali foi quando ele conseguiu pegar, enquanto o templo estava pegando fogo, ele conseguiu pegar ali um livro de receitas de Didarjiao, e a partir daí ele começou a estudar medicina tradicional chinesa e conseguiu, né, manteve intacto algumas receitas que a gente tem até os dias de hoje. Então, a história de Baco Fu Pai, né, de Fundo Duque, na verdade, é uma história assim, muito ampla. A gente está falando, né, de aproximadamente aí, 400 anos, né, em que é um Kung Fu muito, muito bem enraizado. E fora as lendas que a gente ouve, né, que tem até uma das frases muito famosas, né, que a única vez que alguém viu o punho do tigre branco foi antes de essa pessoa morrer, porque era um estilo que não era demonstrado para ninguém. Era exatamente o que a gente via no filme. Não, a gente não pode mostrar para ninguém. E quando demonstrava, era realmente muito letal. É um estilo que ele foi muito bem enraizado, muito bem estruturado. Você vê as movimentações. Para quem treina Bakmei, vai ver, pô, cara, mas, por exemplo, o Chumbokyun também é similar com o Chumbokyun que a gente tem no Bakmei. Lembrando, eu não sou formado em Baco Fu Pai, apenas em Bakmei. Desculpa, não sou formado em Bakmei Pai, apenas em Baco Fu Pai. Mas como o meu mestre, meu Sifu, ele é formado em Bakmei, então tem um pouquinho de propriedade de muita coisa que eu tive absorvendo próxima dele, né? E se for, aproveitando esse gancho, eu queria falar um pouco sobre o Jing. É Jing a pronúncia? Jing. Jing. Que é muito parecido com o Fadin, né, que a gente utiliza no Kung Fu. Mas quais são... se você quiser entrar nesse tema agora, claro, senão a gente joga mais para frente, para se alguma explicação, etc. Mas o que é o contexto dele? Eu acho que seria legal explicar para as pessoas a diferença, né? Porque, se eu não me engano, o Jin, ele é uma coisa exclusiva, não é? Exatamente. O Jin, ele é uma coisa exclusiva dentro é uma energia interna. A gente vê em relação ao Fadin, a aplicação dele é um pouquinho diferente. Você vê a energia do conceito da movimentação. No Jin, existem vários tipos de Jin dentro do sistema tanto de Hakka, quanto Baco Fu Pai, Bakmei Pai. A gente utiliza mesmo tipo de sistema de Jin. Então os nomes são as mesmas coisas, as posturas são as mesmas coisas, tanto dentro do Kung Fu de Hakka quanto do Kung Fu, né, de Baco Fu Pai. Mas só voltando um pouquinho antes em relação ao
né, o contexto da genealogia do Kung Fu de Baku Fu Pai, é interessante você parar para poder pensar, né, como que um sistema conseguiu sobreviver tanto dentro de um contexto familiar, né, e sendo passado de geração a geração. Hoje em dia, até onde a gente sabe, o Grão-Mestre Dou-Wei não teve filhos, então foi passado para o Sifu, para o Sitaigong, a Tom Rizzo, e para o Sigong, a Dennis Wood, né, porque ele meio que acolheu, entre aspas, né, os dois, ele conheceu ambos aos 5 anos de idade, um tinha 4, outro tinha 5, e desde então eles treinam já aproximadamente quase 30, 40 anos, direto com o Grão-Mestre Dou-Wei, então essa genealogia passou para ele, né, que realmente, certificadamente, o Grão-Mestre Dou-Wei é o único detentor desse estilo, então não se tem uma outra linhagem fora do Grão-Mestre Dou-Wei. Então, se vocês veem por aí a linhagem de outra, né, pessoa, é algo que no momento, até o momento, é um pouco duvidoso, né? Então, por isso que é importante, quando a gente fala de manter as coisas bem claras e bem dentro da família, porque a gente sabe que existe muita gente que acaba aí pegando movimentações, criando tal luz, criando estilos, e acaba, opa, pera aí, mas esse camarada nunca foi, né, parte de linhagem tal, nunca foi parte né, de nenhuma outra escola, mas ele acaba vendo vídeos na internet, acaba fazendo ali seu próprio sistema de artes marciais, e não pega essa essência que foi passada de gerações. Às vezes pegam um tal Lu, ou pegam uma movimentação na internet, criam uma movimentação na internet, mas não se tem a essência que é, né, o que a gente está falando sobre aspecto cultural, a utilização do Jin, as posturas corretas, né, e assim sucessivamente. Sem falar do seguinte, tá, gente? É muito importante ilustrar que até então, Baku Fu Pai, ele era um estilo fechado, ele era um estilo secreto. Sim, dentro do Kung Fu existem ainda estilos que são fechados, secretos, que nós não sabemos, estilos de família, tá? Baku Fu Pai era um deles. Até então, até o mestre Do, né, abrir para todo mundo agora, onde o Sifu Ron teve acesso. Eu tenho uma curiosidade, eu tinha ouvido falar sobre as 18 palmas taoístas estarem ligadas ao estilo. Ela está ligada tipo, de forma técnica, ou foi alguém que aprendeu e ensinou, ou não está ligada? É só... São 18 palmas taoístas chamadas de Sabat Monjun Pai, que é um dos estilos que também o interessante que o Sifu Dennis, ele é também certificado, o Sifu Dennis, que é o meu Sifu, né? Ele é certificado também, aprendeu esse estilo das 18 palmas. Que legal. Chama as 18 palmas tibetana, é a mesma coisa. Tanto taoísta como tibetana seria a mesma coisa. E é um sistema que também é um sistema bem curto, né? Mas foi a linhagem de Kim Il-hing, acabou passando adiante e na verdade acabou se, entre aspas, aí se perdendo, né? Porque também outro estilo que até onde eu conheço apenas uma ou duas linhagens que foram passadas adiante aí. Já falando, né, em relação aí, eu não vou entrar tanto dentro do contexto de Nick Mui e Jensen, porque né, senão vai dar uma live completa aí para falar sobre Nick Mui. Lembrando que Nick Mui, né, ela foi... Marciais. Oi? Ela sabia várias artes marciais. Exatamente. Isso como o Wing Chun, Lu Wing Kyun, a Bai Hi Kyun e o punho da flor de ameixa, né? Então, assim, ela simplesmente... Ela soube vários outros estilos diferentes, até onde a gente conhece, não sei se Baku Fu Pai, Fundoduk ou Baku Mei Pai acabou também sabendo mais estilos de artes marciais além do próprio Baku Mei e do Baku Fu. Né? Já Jin Xin, ele foi responsável por propagar o Shaolin do Norte e ajudar a desenvolver o Kung Fu das 5 famílias, né? A gente sabe que as 5 famílias do Sul, né? Hungar, chama Hungar, Mogar, Jalgar, Laogar e Choigar, são, né, estilos aí que são muito similares, você vê muita similaridade entre eles. Tem Fulgar também, que é também outra vertente, mas até onde eu conheço, posso estar enganado, não é a mesma coisa, né? Cada um ali tem as suas formas, tem a sua metodologia, tem as suas diferenças, né? E deve ser tratado como um estilo de arte marcial, né? Um diferente do outro por dar, né, nome e respeito a cada linhagem.
Eu tinha um pouco dessa dúvida também com relação a essa parte com relação aos 5 estilos, como que eles eram tão ligados, né? A formação deles ligados a Bak Mei, no caso. E outra coisa, né? O Hung-Gar, ele foi essencial no desenvolvimento também do Wing Chun ao longo do tempo. Você vê ali movimentações que dentro do Wing Chun você tem dentro do Hung-Gar. Claro que as posturas são diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre posturas de movimentações, falando do Bak Fu Pai e do Bak Mei Pai, mas você vê, né, as posturas, né, já são bem mais acentuadas dentro do Hung-Gar, né, dos 5 famílias do Sul, comparada ao Kung Fu de Hakka, né? As posturas comparadas parecem um pouco mais, parecem altas, né, para um Kung Fu do Sul. E é isso que muita gente às vezes não compreende, né? Como que um Kung Fu do Sul pode ter posturas tão altas? Sim, é bem. Por isso que eu falei no início da live, né? Inclusive, a gente tinha conversado sobre isso ontem, se você olhar principalmente a região de Nara, né? De Okinawa, há estilos de karatê como o Goju-ryu, dentre outros estilos ali semelhantes, que eles têm muitas posturas parecidas, né? Em conversas já mostrei fotos, né? E olha isso aqui, né? Ah, mas isso veio de onde? Que para quem não sabe, o Goju-ryu, né? Eu já treinei. Ele vem de um estilo chamado que aqui no Brasil não se conhece, não tem tradução essa palavra, mas seria a garça que chora. Se você for na China, na região, em Fujian, que também é região de Hakka, né? Tem várias fotos da linhagem de cada mestre, de quando começou o estilo, e lá no final tem uma foto de Ryu Ryuko e depois uma foto do mestre do Jochun Miyagi, né? Ali dentro daquele estilo. Então você vê que ele também é semelhante, que ele também tem a postura um pouco mais em pé. Então, Kung Fu de Hakka é sim um terceiro elemento. Ali existe, a gente só conhece até então aqui no Brasil o Norte-Sul, né? A gente divide tudo entre Norte-Sul, 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 não, é Norte-Sul, e também tem o estilo de Hakka, que é uma coisa completamente separada, né? Na verdade, assim, só complementando, existem muito mais do que só Norte, Sul e Hakka, mas é que a gente só salientou esses aí para poder colocar. Tibetanos também, né? Como se for aí o sistema tibetano de artes marciais, que também entra dentro do mesmo padrão. Dentre outros que a gente não conhece, né? Sim. Outros estilos aí que acabaram, infelizmente, de acordo com, né, com tantas batalhas históricas, desaparecendo, sumindo, e realmente um ou outro aí conseguiu, né, sorte aí de que conseguiu ser passado adiante. Mas existem menções de outros estilos aí que às vezes aparece uma vez ou outra, que é muito interessante, porque hoje em dia a gente vem falar, até a gente vai deixar para falar sobre esse ponto um pouquinho mais para frente, em relação a linhagens, mas a gente vê, né, um estilo que às vezes realmente é autêntico, mas aí, né, não é famoso, e aí acaba se pensando que a primeira impressão é, pô, mas esse estilo existe? Quantas vezes eu já ouvi falar que Kung Fu é só Shaolin do Norte, né? Kung Fu é só Shaolin. E não é só assim, né? Existem várias outras linhagens de Kung Fu. Existem Sul, existe Norte, existem, né, você tem o Kung Fu interno, tem as suas características, tem o Kung Fu de Hakka, né? Claro que cada Kung Fu ele é bem estruturado, ele tem seus nomes, ele tem as suas posturas, né? Não adianta chegar para você e falar que eu ensino um Wing Chun, mas eu não sei o que é um Paksal, eu não sei o que é um Lapsal, eu não sei o que é uma movimentação. Imagina, por exemplo, o Silas pratica karatê e eu chego e falo para ele que eu sou sensei de karatê, eu não sei o nome da postura, mas só sei fazer. O Silas vai olhar e fala, caramba, como assim você só sabe o nome dessa postura? Tô falando assim, postura literalmente. Tô falando posturas básicas, tô falando posturas de mão, né? E você olhar e falar que você não sabe o que é aquela movimentação. Então, é muito importante você, né, estudar. Então, muita gente eles acabam descredibilizando essas questões culturais. Não, essa é firula, o camarada tem nome chinês, é besteira, o camarada... Acho que não, acho que cada arte marcial ela tem que ser muito bem representada, e não necessariamente porque aquela arte marcial é tradicional, ela simplesmente ela é melhor do que as outras, muito pelo contrário, ela só tem um pouco mais de motivos para credibilizar. Exatamente, falou exatamente. Um pouquinho mais de motivo para credibilizar aquela arte marcial, né? Então, assim, é importante essa questão cultural, né? Mas acho que é uma coisa que a gente vai deixar para falar um pouco mais para frente.
vamos falar um pouquinho sobre o Jin, né? Lembrando que o Renan falou, né? Jin, a gente fala de Fa Jin, Jin, a energia Fa, né? Distância, né? Long distance, para você conseguir pegar o seu oponente. Dentro do Kung Fu de Hakka, a gente tem o que a gente chama de Jenga Jin, que é como se fosse a energia de você quebrar e destruir totalmente a estrutura do seu oponente. E normalmente essas energias, a gente trabalha o que a gente chama de Laogongs, que são os pontos vitais, que tem o que a gente chama também de Daimak, que é o dedo da morte. Quem assistiu Kill Bill sabe as posturas lá do dedo, né? Que como é que você acerta o coração e você mata, que não tem nada a ver com realmente o que a gente chama de Junchoi, que é o soco da morte do Bak Fu Pai, utilizando a Fan Choi, que é o soco da Fênix, né? Mas aquele soco tem que ser realmente um soco simples num ponto vital, onde há ali a sua disruptura do órgão ou tanto do sistema respiratório. Então são vários tipos de Jin, não é simplesmente só Fa Jin. Fa Jin a gente usa muito no Tai Chi, né? Tem no Tai Chi Shen, mas dentro do Kung Fu de Hakka não se tem o termo Fa Jin, se tem Jin, que é diferente. Se você for ver a aplicação das movimentações, né, tanto de Jin explosões, né, nas movimentações, é completamente diferente. Você tem Lu Jin, que são chamadas, né, as 6 energias, tem Ganjin, que é o método das 4 energias, né, que a gente chama de flutuar, que chama de afundar, que chama de engolir, que chama de cuspir, né, tem Long Jin Hop, que são as 6 direções para onde a sua energia ela vai indo. Você tem o que a gente chama de Sisu Jin Jin, que são as pequenas cruzes, a pequena cruz de forças, né. Então, assim, cada movimentação dessas requer uma energia diferente. Não é simplesmente, às vezes a gente vê pessoas fazendo demonstrações, principalmente de Kung Fu de Hakka, em Chinatown, dança do unicórnio, dança do Qilin, né? Porque eu não gosto de falar unicórnio porque parece muito, a gente tem aquela visão, né, de algo bem de menina, mas o Qilin, lembrando que o Qilin era um ser mitológico, assim como, né, a Mao Sei, que era o leão, né, um dragão, né, com olhos ali, mas enfim. Então você vê o pessoal fazendo aquelas movimentações de mão muito acentuada, muito rápida, que terminou o Taolu, às vezes, né, aquelas apresentações elas são feitas rápida para as pessoas não perceberem as movimentações ali e não filmarem, acaba pegando aquele Taolu e não perceber os erros. Exato, e não perceber a essência também, que é a aplicação do Jin dentro daquela apresentação, né? Então existe várias e o Jin, a que a gente chama de o início, né, da aplicação não é no braço, é o que a gente chama de Magong, que é a energia vindo da terra, né, que é o leopardo. Uma coisa que a gente estava conversando com o Silas ontem, as pessoas falam dos 5 animais dentro do Wing Chun, né, mas acredita que os 5 animais ali é simplesmente só garça e serpente, né? Não, ele só tem só garça e serpente. Não, você tem os 5 elementos e os 5 animais. A gente fala 5 animais, né, pelas posturas de mão, né, mas a energia de cada um, muita gente elas tem simplesmente a visão ocidental, de que acha, não, o leopardo para você ser rápido, a garça para você, né, conseguir ficar com um equilíbrio bom. Parece que elas são quadradas, né, que só tem uma função. Exato. O tigre ele é forte, mas o dragão não é forte também? O leopardo também não é forte? Exatamente. Mas e a serpente? A serpente é técnica. Então, a visão ocidental, ela diria que num certo ponto, ela tem ali talvez uma porcentagem de 5 a 10% de coerência em relação à versão oriental, mas vai muito mais além do que aquilo. Se você for ver, por exemplo, dando só um pequeno exemplo sobre água e fogo, né, que são 2 energias que elas se como é que fala? Ela se opõe, né? A energia, por exemplo, do dragão, o que a gente utiliza não só, né, na mão do dragão, mas sempre as movimentações são para você tomar controle do seu oponente. Não, quando eu falo tomar controle, é para você consumir a energia do seu oponente durante a luta, né? Já como é que se fala? Já a energia da água, que seria que na garça, não é só simplesmente você ter um equilíbrio, você tem um equilíbrio não só físico, mas um equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, e ao mesmo tempo você tem o que a gente chama de compactabilidade, a compactability, né, em inglês, de você conseguir, através do seu equilíbrio emocional, você conseguir você conseguir mudar como é que fala? Você apertar como se fosse um botão, você switch o seu equilíbrio, né? A sua energia para você conseguir estar aplicando e redirecionando as movimentações do seu oponente. É como se fosse a gente chama no Kung Fu de vortex,
né? É como se fosse de você vai e volta naquela mesma movimentação. E você está conseguindo utilizar daquela energia para você estar controlando a luta, né? E não é simplesmente só, tá, equilíbrio, ok, tá bom, o cara não conseguiu me derrubar no chão, então estou utilizando o Garth. Tudo bem, é dragão, sou forte. Não é simplesmente isso. É muito mais além. Claro que eu tô falando só um pouquinho sobre relação a essa questão elementar dos animal, dos estilos, mas tem muito mais, é um conhecimento assim, muito mais profundo. Quando você começa a parar para pensar e utilizar as movimentações, falar, cara, realmente, cara, né, se você, né, utilizar uma movimentação, você vai. Se você está utilizando uma energia no seu oponente, você tem completamente a utilizar outro tipo de energia para você conseguir, às vezes, quebrar a estratégia do seu oponente. E lembrando que não é só uma energia contra a outra, é também uma suportando a outra, que madeira, ela alimenta o fogo ela alimenta a terra ela alimenta o metal, e o metal alimenta a água. Então, assim, é um ciclo, né, de um contra o outro, mas um dando suporte para o outro também. É bem interessante, ainda citando sobre o Jin, né, que foi uma coisa que eu cheguei a pesquisar um pouco sobre, né, mas eu tinha visto que para você utilizar o Jin, né, ou conquistar ele, você tem que ter uma postura e forma perfeita, por assim dizer. Uhum. Então, ele nunca vai conseguir ser aplicado 100% se você não tiver essa postura e forma perfeita. O que é interessante, porque as pessoas tentam traduzir Kung Fu como a arte da perfeição. Eu já ouvi umas 10 traduções sobre o que significa Kung Fu. E é muito interessante isso, porque a própria arte acaba nos ensinando que quando você atinge a perfeição, né, e às vezes não é a perfeição de técnica, nossa, você tem que ser o melhor do mundo naquela técnica. Às vezes não é isso. Às vezes é que você precisa da perfeição de praticar todos os dias, de estar ali constante na sua técnica, etc. Então, eu acho isso muito mais importante e o modo como se tenta, né, desenvolver essa expressão, né, de perfeição com a arte marcial vem também, né, de uma outra tradução que utilizam, que é trabalho árduo. Uhum. Kung Fu, né, citam bastante sobre isso, o Kung Fu nada mais é do que trabalho árduo. Não está errado, mas é muito mais do que isso. O trabalho árduo, ele não vem apenas da sua dedicação, ele vem também de absorver o conteúdo correto, absorver do Sifu aquilo que lhe cabe aprender do estilo. Então, por exemplo, não quer dizer que você vai deixar de aprender uma técnica do estilo, porque tudo que tem no sistema, usando como exemplo aqui, eu não conheço muito o sistema do Bakufu Pai, Bakumei Pai, mas se tem uma família que está mantendo por gerações esse estilo dessa forma, e se esse estilo não morreu é porque ele tem uma utilidade extremamente forte. Ele é extremamente útil. Então, aprender tudo que tem nele faz com que ele seja perfeito. E é só aí, então, que é o que o pessoal tanto almeja, né? Eu quero tanto a faixa preta, e as pessoas não entendem que a faixa preta é o início de quando você começará a aprender o Jin, por exemplo, que é quando você alcançou a perfeição de ter todo o sistema e você alcançará a perfeição plena das suas técnicas. Sim, sem falar do seguinte, eu acho muito bonito nesse legado que a família Do vem mostrando, esse fervor, né? Esse compromisso com algo que eles têm de passar para frente, o compromisso de estar ali treinando, independente do que você faça na sua vida, de tratar aquilo como algo especial, né? Passado de pai para filho, e a importância também daquele que fica como responsável, como guardião, né, da técnica, é de suma importância. O praticante, ele é muito importante, mas se ele não tiver quem passar, né? Vamos falar um pouco desse papel, Sifu? Então, só dando uma pequena conclusão, né, nesse ponto, é muito importante essa parte de você estar passando o Kung Fu corretamente adiante,
né, falando aí, o Renan deixou muito claro e falou belíssimo em relação à postura, porque não tem como você ter uma aplicação perfeita se você não tem a base do estilo de arte marcial. Não interessa qual estilo que é. Você não vai treinar um karatê e ter uma base ruim, você não vai treinar um Nintian e ter um Chisao ruim, né? Eu lembro que o meu Sifu sempre falava, né? The hands do the talking. As mãos falam por si só. Você pode falar para mim que você tem 30, 40 anos de Kung Fu, né? Quando você toca ali para fazer um Chisao com o camarada, você vê realmente como que é o Chisao dele. Quanta gente já ouviu falar, não, tenho 44 anos de Kung Fu, tenho 40 anos de Kung Fu. Aí você vai ver a postura do cara, não tá boa, né? Aí fala, poxa, se a postura básica, às vezes tudo bem se a pessoa, às vezes, né, tem uma deficiência física, às vezes passou durante alguns anos sem treinar por conta de alguma debilidade, mas alguma coisa é você se vender como, né, a gente tá falando de 44 anos, a pessoa não conseguir aplicar, não sabe qual que é o conceito da arte marcial, não sabe de onde a arte marcial dela veio, é um pouquinho complicado. Então, quando você vê, né, a essência do Jin, por exemplo, que tá não só na energia que vem, né, que a gente chamou de Magon, que é que vem da terra, né, mas tem toda a parte da respiração, né, que a gente chama do Kung Fu de Haka, a gente não solta toda a respiração pela boca, né, você solta pelo nariz, que é o que a gente chama de bafo do dragão, né, não lembro qual que era o nome em cantonês, né, que é quando você solta a movimentação, não é igual, eu já vi escola de Kung Fu onde o camarada ele grita em toda a movimentação. Então, assim, como que você vai consumir, como que você vai trabalhar o que a gente chama de Mo Wei, que é a economia de movimento, se você está se você está consumindo, né, gastando toda a sua energia, o seu chi o tempo todo. Né? Se você vê algumas escolas de Hungar, por exemplo, fazendo, eles têm o que a gente chama de Utter, que são pequenas, como se fossem vozes pequenininhas, que a gente também utiliza no sistema Shiumen, que é para ser determinadas movimentações que você vai soltar um determinado som, não é o mesmo som para cada movimentação, e assim sucessivamente. Mesma coisa no Kung Fu de Haka. Né? Você tem simplesmente sons básicos, mas você tem aquele consumo de energia onde você sabe quanto colocar, como colocar e onde colocar. E aí vem todo esse conjunto, né, de tanto de respiração, de energia, de postura, que a postura é uma coisa muito importante dentro do Kung Fu de Haka, né? No Kung Fu, né, normal, de 5 famílias, a gente tem o que a gente chama de Gumbu, Mapu, Dulibu e assim sucessivamente. Né? Já no Kung Fu de Haka são outras posturas, a gente tem posturas Sam-In, que são as posturas dos 3 pontos, e tem Humbapo, que a gente chama de chest, né, que você vê muito o pessoal do Chao Gar utilizando o hollow chest. Você tem o Seipin Ma, que é a postura, alguns chamam de cavalo alto, que são as posturas dos 4 pontos. Você tem Salka Boi, que é a postura circular das costas. Você tem a Din Bo Jin, que é como se fosse a Ijin Kyuma, né, que é parecido com a Ijin Kyuma, assim sucessivamente. Então, quando você tem esse conjunto de estruturas, né, tanto de Jin, de postura, né, e movimentação do corpo, aí você está começando a entender o seu sistema de artes marciais, como realmente ele é suposto ser passado adiante. Né? A postura ela é fundamental, porque, como eu falei, se não tiver uma postura forte, você não tem o que a gente chama de Magon, você não tem como absorver o elemento terra, você não tem como absorver o leopardo ali dentro. E assim sucessivamente. Coisa para ficar importante com relação a isso que nós falamos sobre essa sonoridade que a gente emite nas artes marciais, né? Karatê, isso eu estou falando agora como um praticante de Kung Fu, mas como um professor de Karatê. Tá? O Karatê, nós dizemos que todo movimento ele tem Kiai, significa que é como nós chamamos no Karatê, que todo movimento ele é decisivo, ele tem de ser decisivo, né? Seja no Kihon ou no Kata. Mas não é por isso que nós vamos fazer Kiai em todo movimento, não de forma alguma. Todo movimento tem Kiai, mas no ritual do Kata e do Kihon, nós no Shotokan escolhemos 2. No Kihon é o último movimento da ida ou o último movimento da volta. No Kata vão existir 2 Kyudos, onde nós vamos eleger o movimento. Alguns katas têm um só. Existem alguns katas, acho que no Shitoryu deve ter algum kata que tem 3. Não me recordo, não vou saber precisar, tá? Eu sou faixa preta desde Shotokan. Mas com relação a isso, acho muito importante deixar enfatizado e claro com relação a essa questão. Todo movimento em si ele é decisivo, mas não tem como você manter, deve ser extremamente difícil você manter energia de um Taolu independente, seja ele feito norte, sul, Haka, até o fim, curto ou longo,
com toda aquela energia, mantendo toda aquela toda aquela perfeição que o Renan falou na movimentação da postura, né? O seu corpo vai falar, pega leve aí, né? Por melhor que seja isso. Eu acho que é interessante, é bonito ver essa diferente filosofia, tanto de uma arte marcial japonesa quanto uma arte marcial chinesa. Eu acredito que talvez a minha crítica seria, numa crítica respeitosa, a pessoas que praticam arte marcial chinesa conhecendo o que a gente chama de a Mo-Wei, que é economia de movimento, e ao mesmo tempo colocando algo completamente diferente, ou talvez de uma arte marcial japonesa, que seria, né, utilizar essa estrutura sem fundamento. Quando falamos estudar essa cultura, são pessoas que às vezes praticam Kung Fu, que tem como base economia de movimento, mas gritam em toda a movimentação. Né? Nada contra a arte marcial japonesa, muito pelo contrário, como eu falei, é uma forma diferente de você ver a parte cultural e a parte da aplicação de um outro tipo de filosofia, mas quando a pessoa não sabe do porquê que ela está fazendo aquilo, ela acaba simplesmente virando um robô. Né? Ela não tem aquela questão de que o porquê que eu estou fazendo isso? Não se tem análise da movimentação, não se tem o porquê que você está gritando, ou qual som você está fazendo daquela determinada movimentação. E que é isso que é interessante, você vê, por exemplo, dentro do Hungar você tem, não sou praticante, mas eu conheço mestres de Hungar, até já conversei com mestres de Hungar, para perguntar também, dentro da nossa linhagem, que é um estilo de Shiumen, né? Agora falando um pouquinho mais sobre sobre o Kung Fu do Sul, uma conexão entre as 5 famílias veio do Kung Fu de Hungar, pelo fato de Li Wenhang ele ter sido mestre. Então você tem algumas coisas similares ali dentro. E é interessante você ver isso, mas quando você faz, né, aquela movimentação, ou então a pessoa acaba criando o estilo, acaba gritando em toda a movimentação, tá? Você fala, mas por quê? Ah, não, porque como o Silas falou, toda movimentação ela tem que ser forte, ela tem que ser decisiva. Tá, mas não é filosofia de sua arte você, né, prezar por esse conceito? Aí a pessoa fala, poxa vida, é verdade. Mas e aí você acaba dando um nó porque não houve aquela análise daquela movimentação, não houve análise daquela estrutura. E como praticante de arte marcial, eu não posso simplesmente seguir uma cartilha achando que aquilo ali é como o Bruce Lee falava, né? Em inglês a gente chama de gospel truth, né? A religião verdadeira da arte marcial é essa daqui e eu vou seguir isso aqui porque eu acho que isso aqui é verdade. Mas ao mesmo tempo, se você seguir e realmente acredita, você tem que ter um fundamento do porquê você vai acreditar naquilo que você está praticando. Então é muito importante ter essa similaridade, é muito importante ter essas diferentes vertentes de outras artes marciais. Uma coisa que eu acho bem interessante nisso que você citou até, com relação a o quão importante é a gente comparar e não comparar artes marciais, né? Um exemplo claro disso é querer comparar artes marciais, próprias artes marciais chinesas. Eu acho isso já errado. Então, você querer comparar um estilo do norte com o estilo do sul, gente, existe uma coisa, assim, um pré-conceito na mente das pessoas de que norte usa a perna e sul usa o braço. Existe esse pré-conceito. Tal qual existe um pré-conceito de que o karatê é melhor do que o kung fu, que é melhor que o jiu-jitsu, que é melhor do que tal arte marcial. É muito comum acontecer isso, tá? O que é errado nisso? Tá? É que as pessoas não entendem de que o melhor não é a arte marcial, é o artista marcial e o quanto ele se dedica. E, assim, é muito difícil as pessoas entenderem isso, parece, porque ninguém quer entender. É difícil até, porque, literalmente, eu não vejo ninguém tentando entender a situação e pensando assim, porque simplesmente o Kung Fu daquela pessoa é muito bom, então ele é melhor? Não, quer dizer que ele treinou mais. Só isso. E é interessante isso porque as pessoas às vezes acham, Fundoduke e Bak Mei, tá certo aqui, né? Fundoduke e Bak Mei, que acham que é a mesma pessoa, alguns acham. Isso. Só que existem similaridades nos estilos, mas também existem diferenças. Tá? E é importante você respeitar isso e você entender que uma arte marcial ela não está ali para competir com a outra, ela está ali para complementar o seu conhecimento marcial, seja filosoficamente ou com um conceito. Por exemplo, uma coisa que eu percebo assim, um pouco que eu converso com o Ronald a respeito do estilo, é que as posturas são diferentes devido à aplicação e energia interna. Isso é uma coisa simples.
Só que as pessoas têm esse preconceito ainda estabelecido de que, não, mas eu preciso fazer o barulho a cada movimentação no Kung Fu. Uma coisa é você pegar a essência de outro estilo, que é que nem o Silas comentou agora. Isso é um conceito do karatê em algumas aplicações específicas. A pessoa pega esse conceito do karatê e quer trazer para o Kung Fu. E ela não entende que o complemento que eu citei agora, que as artes marciais têm que se complementar, é um complemento positivo, sem ferir a base dela. Isso fere a base do movimento. Então, é isso que vocês têm que tomar sempre muito cuidado. A forma como vocês estão miscigenando as artes marciais, tá? Você tem que utilizar, por exemplo, quem treina Hapkido, geralmente tem um bom chute. Você pode utilizar toda a proeza de pernas que você obteve nos anos de Hapkido para ter um ótimo chute no Kung Fu. Mas não quer dizer que você tem que começar a contar em coreano as movimentações do Kung Fu. Até porque se for um mestre antigo e chinês, ele vai te dar um tapa. Aquilo, né? Muito importante o que o Sifu falou. Tá ok, isso aqui existe. Por que existe? Né? Estamos vivendo numa geração que é a geração da informação. É a geração, essa galera que está vindo agora, eles não eram como nós, que somos anos 80, anos 90, que o professor falava, a gente aceitava tudo, porque ele era a fonte ali do conhecimento para a gente não tinha a velocidade da informação pela qual corria o mundo, era uma. Hoje é outra. Hoje, em 15 minutos, uma informação, ela corre o mundo. Então, o acesso à informação é muito alto. Você tem que ter você tem que estar pautado ali pelo que você vai falar, né? Como você falou, tem de haver uma base, tem de haver um porquê isso é feito, né? Não se trata apenas de falar, por exemplo, eu sei porque o Kiai dentro do Karatê existe, e sei exatamente o porquê ele existe, de onde ele veio e por que existe essa cultura no Japão, tá? Eu sei que existe sonoridade em outras artes marciais, Taekwondo tem, o Kung Fu tem, mas o Kung Fu também ele tem um porquê, para que serve, e tem um quando usar, assim como o Karatê, assim como o Taekwondo também tem um porquê, histórias atrás, e você tem que saber, né? Inclusive, esse é o ponto que eu quis introduzir esse assunto de miscigenação marcial. Por quê? Porque é muito importante você entender que existe uma linhagem em tudo que você treina. Tudo. E que a linhagem, sem dúvida alguma, é a coisa mais importante na arte marcial. Porque eu digo assim, até que o respeito vem antes da linhagem, porque se você tem respeito, você nunca vai ferir a linhagem de um estilo. Sim. Então, inclusive é uma coisa que eu acho assim, que até o Ronald pode salientar mais falando sobre a importância da linhagem, né, para eles. Exatamente. A gente vê a importância não só da linhagem, quanto do respeito. A gente chama de Amouduk em cantonês, ou Ude em mandarim, né, que a linhagem ela é realmente um dos aspectos, ou se não, né, o aspecto mais importante ali, independente daquela arte marcial. Então, a linhagem, né, ela é importante porque precisa ter essa autentificação do estilo, né, principalmente quando a gente fala de questão cultural em relação à arte marcial chinesa. Você vai em qualquer lugar, em Chinatown, em qualquer mestre que você conversa, você fala quem que é o seu Qigong, quem que é o seu Sitaigong, quem que é o seu Sijo do seu estilo, quem que é o seu Sifu, né? O Sifu não é tanto porque normalmente é uma pessoa direta, mas as pessoas, os chineses, ele quer saber de onde que veio, qualquer região da China. Não adianta simplesmente falar para você que meu Kung Fu veio da região tal, né? Meu Kung Fu veio da região de Hakka e veio do mestre Ming, por exemplo. Tá, mas qual que é o nome do seu estilo? Qual que é o nome da postura das suas movimentações? Né? E precisa ter essa autentificação. Até porque é um estilo que, por exemplo, vamos falar sobre Bak Fu Pai. Estilo que perdurou durante seis gerações. Se ouvia falar em filmes, se ouvia falar, né, em lendas, mas ninguém até 1980 sabia o que era Bak Fu Pai. Não sabia nem como é que eram as posturas, não sabia nem como que era. Eles basicamente só sabiam que tinha um sobrancelhudo branco que matava todo mundo. Esse era o vilão da história. Ninguém sabia nem o estilo do cara. Uma ideia, vocês não sabem disso. Para quem não sabe, eu sou fanboy, eu coleciono Street Fighter e Mortal Kombat, tá?
assim como o Renan. O mestre Gen de Street Fighter Alpha, ele foi inspirado no Bak Mei. Eu Cara, achei. Legal, eu não sabia também, não. Quem é o Gen no Street Fighter 2? Só para a gente fazer um adendo, pop e conectar as questões aqui. Gente, o Gen é um mestre de estilo. Aqui nos Estados Unidos nós chamamos por causa que ele usa o louva-a-Deus, né? E a garça, né? Mas no Japão existe um desenho chamado o desenho do Kenshiro, né? Um mangá do Kenshiro, que tem um estilo chamado Ansatsuken. Ansatsuken significa o punho da morte, né? Popularmente popularizado pelo Street Fighter. Até então, não era o estilo do Ryu e do Ken, mas quando o Gen foi feito em Street Fighter 1, Ansatsuken era o estilo do Gen. Por quê? Porque o Gen, assim como Kenshiro lutava Kung Fu, né? E o Gen foi inspirado no Bak Mei. Que legal. Né? Caramba, que muito legal. interessante. Uma coisa que até a gente está falando isso, e para quem não conhece, porque não é só artistas marciais que vão ouvir isso daqui, mas para quem não conhece, a cultura asiática, ela tende a dar mérito e crédito para uma única coisa: seu nome, o nome da sua família, a sua linhagem, o seu sobrenome. Por exemplo, eu sou faixa preta de ninjutsu. Se eu chegar e falar, eu sou faixa preta de ninjutsu, a primeira coisa que um japonês vai me perguntar é: de qual linhagem? É normal. E as mais comuns, né, as mais tradicionais, na verdade, é Iga e Koga. Esses dias eu vi até numa rede social específica aí de vídeos, as pessoas, um vídeo assim acho que era uma academia de ninjas, acho que fica na Austrália, alguma coisa assim. E aí eu peguei e escrevi um comentário, né, de qual linhagem que era. Pô, tá na Austrália, tá ali do ladinho, né? Deve ser uma linhagem, ou Koga, Iga, direto da raiz, né? O rapaz falou que ele era praticante de parkour e karatê. E ele juntou tudo e criou uma escola de ninja. Então, gente, e assim, é uma coisa assim absurda, porque até a origem não faz sentido, mas é absurdo isso. Para eu que pratiquei a arte marcial, hoje eu não pratico ninjutsu mais, mas assim, até eu pratico kenjutsu também. Para o kenjutsu, a sua família é muito importante, porque ela vai determinar, se a pessoa se encontra num campeonato, você vai estar lá representando a família Tokugawa, tá? Você sabe que a família Tokugawa é especialista em armas de longa distância. Você vai se preparar para enfrentar aquilo. No Kung Fu é a mesma coisa. Por exemplo, a linhagem de Bak Mei, né? No caso de Fundoduke. Você sabe o que você vai enfrentar, não totalmente, né? Porque eles são meio secretos, uma sociedade secreta aí, né? Então é um pouco diferente, mas você tem uma base do que você vai enfrentar. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu chegar e falar, eu treinei Hungar, mas não cheguei à faixa preta, parei na marrom. As pessoas virarem, qual que é a linhagem que você treinou? Eu treinei a linhagem, meu pai, né, me ensinou, e meu pai treinou com o Lee Hong-ki. É uma linhagem concisa, é uma linhagem conhecida que tem origem lá atrás. Agora, chegar e falar, eu aprendi karatê e parkour e fiz uma escola de ninja aqui. E cara, a escola do cara, a escola do rapaz tem, tipo assim, pelo que eu vi assim no vídeo, tinha uns 50 alunos, cara. E um templo bonitinho, assim, de dar aula, etc. Eu falei, caramba, que interessante. Então, assim, é muito importante, gente, a linhagem. Eu tô salientando isso para continuar essa parte aqui. Porque a linhagem é o que vai definir se você vai ser respeitado ou não pelos originários do seu estilo, pela comunidade do seu estilo. Se você treina karatê, se você treina kung fu, se você treina a qualquer arte marcial, a sua linhagem é o que vai determinar se você vai ter o mínimo de credibilidade antes de entrar no ringue. No karatê isso não acontece tanto, cara, porque o pessoal é complicado. O pessoal por exemplo, eu treinei garra de águia, né? Assim como o Renan, eu sou primo do Renan em questão de linhagem, porque sim,
eu treinei, eu vim hoje em dia da liga, né, que era a linhagem do grão-mestre Edilson, mas o grão-mestre Edilson foi aluno do grão-mestre Liu Yinkei, né? Liu Yinkei é da Irmão linha de Li Hongqi. de Garra de Águia, né, da família Lau, e cuja hoje a grande líder é a Lau, né? Porém, Liu Yinkei, ele colocou a elementos diferentes, né? Assim como existe, dentro do Garra de Águia existe o Garra de Águia do Liu Yinkei, existe o Angel Pai, né? Do Sifu Kennedy, né? Maravilhoso, incrível. Como tem a linhagem da Lili Lau também muito forte aqui no Brasil. Eu, inclusive, tenho vontade de conhecer, de treinar, né? Mas, assim, karatê, você vê que isso não acontece tanto, assim como no Garra de Águia, porque o pessoal vai atrás mesmo, né? Eu não conheço muito estilo de karatê pirateca aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil. Depois, em off, eu falo de um lugar aí que eu descobri esses dias. Mas é interessante que você citou do Sifu Kennedy, e eu sou fãzaço dele. Porque Também. ele fez Mortal Kombat 1 e ele era o Art Lin. Sim, o Art Lin. Nossa, muito bom, cara. E vamos aproveitar, né, o gancho. Ronald, me fala uma coisa, por exemplo, a linhagem da Lili Lau e do Li Hongqi são considerados, né, igual o Silas falou, nós somos praticamente primos marciais. Então, eu tenho uma dúvida com relação a isso, só para ficar mais claro, né? Por exemplo, você treinou Bak Fu Pai, mas você tem um irmão marcial que treinou Bak Mei. No caso, os dois treinaram com o mesmo mestre. Nesse caso, vocês são irmãos marciais, não são primos, mesmo treinando estilos diferentes. Então, é basicamente assim, o pai é o mesmo, só muda as mães. E aí vocês são irmãos do mesmo jeito. Exatamente, seria a mesma forma, por exemplo, se você hoje, por exemplo, eu estou te ensinando Shiwu-Man, aí de repente eu decido passar a Bak Fu Pai para o Silas, né? Não vai mudar nada, simplesmente vai ser o mesmo estilo, vai ser estilos diferentes, mas com o mesmo, se for lembrando que o pai marcial, né, é o pai marcial que está passando uma arte, né, independente de qual estilo que seja, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito claro, o Sifu Mestre Funk, né, aquele mestre de Xinyi, de Bagua, de Xin Chuan, de Yi Chuan, Kunlun Chuan. Aí ele vai e ensina dois alunos diferentes, um ele decide ensinar Kunlun Chuan e o outro ele decide ensinar Yi Chuan. São parte da mesma família, até porque ele também preserva essa questão familiar muito importante, né, que alguns acreditam que não, algumas pessoas acabam traduzindo ao pé da letra terminologias e acabam, né, cometendo equívoco, porque lembrando que a terminologia é cultural, não é tradução, e sim cultural. Eu não posso chegar para você e colocar ali traduzir filho marcial e colocar ali como tradução de Google, que não vai ser coerente. Que é o que, infelizmente, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Mas não tem nenhuma variação em relação a essa questão de linhagem, de títulos, de parte genealógica entre família marcial. Sifu, vamos falar agora da importância do guardião da escola, daquele que passa, daquele que transmite o conhecimento da arte marcial em questão. Isso é importante. É interessante falar porque a gente quase não ouve dessa terminologia chamada de Junshi, né, que é o guardião da família, o guardião do portão, né? Na família Dou-Wei, o grão-mestre Dou-Wei hoje ele já está bem velhinho, já está bem ruinzinho de saúde, né? Ele oficialmente no momento é o guardião da família ainda. Ele ainda não passou, por mais que os filhos marciais, né, grão-mestre Tom Rizzo e Denise Wood estão ainda, eles é quem estão administrando quem entra e sai da família, mas na família Dou-Wei, o grão-mestre Dou-Wei é quem ainda administra em relação a dentro da família do Bak Fu Pai e Bak Mei Pai. Já Shiwu-Man é diferente, já no Shiwu-Man eu fui nomeado como, ou Junshi, como guardião da família, porque é uma pessoa que tem que administrar os parâmetros tradicionais e como você vai passar o Kung Fu daí adiante. Eu não posso simplesmente chegar ali, pessoal, vamos certificar fulano de tal,
sabe, virar meio que uma federação, uma associação, onde a única coisa que impera é dinheiro. Né? A gente vê muito isso em muitos lugares. Você quer fazer parte de uma associação, que se você tem condição financeira, você ali em alguns meses, você já acaba chegando a nível de grão-mestre naquele lugar. Ou então lugares que acabam colocando aí dezenas, um monte de faixas e ponta disso e ponta daquilo. Kung Fu familiar, não, muito pelo contrário. Ele é uma coisa muito bem tradicional, porque a gente sabe que a faixa e níveis de graduação foi uma coisa muito inteligente que criaram, que não era parte do Kung Fu tradicional, mas foi algo muito legal, a parte hierárquica que muitas escolas colocaram, né, que foi adaptado. Uma dúvida que eu tenho, para quem que o Sifu vai passar essa como guardião do portão? Normalmente é alguém familiar. Por exemplo, o Do Wei vai chegar no dia de amanhã, com certeza ele vai deixar nas mãos do Tom Rizzo ou do Dennis Wood. Você vai ficar encarregado de passar daqui adiante, eu já estou muito velhinho e não tenho mais condição de continuar esse trabalho adiante, então é você. No dia de amanhã, por exemplo, eu chego aqui e falo, bom, Renan, você é um cara que está fazendo um trabalho muito bom e você vai ser o próximo aí para, né, colocar e continuar o trabalho à frente da família Xiumen. Né, não importa o título, não importa quanto tempo, não tem essa questão de você tem que graduar 5 alunos, você tem que graduar, não interessa, é que a pessoa que estiver fazendo um trabalho tradicional, mas bem feito. Normalmente é por questões de tempos de treino, né? A gente fala, por exemplo, né, o aluno mais velho ali daquele grão-mestre, daquele Qigong ou daquele Sitaigong que está continuando praticando, aí ele vai passar, né, esse cargo para ele. E assim sucessivamente. Porque eu até diria que é a função mais importante familiar de todas, né? Porque o Sifu, normalmente você tem ali uma questão de aceitação dentro do seu grupo familiar pequeno, né? Lembrando que grupo familiar você tem ali sua escola, seria a sua escola. O Qigong, que é o avô marcial, já tem um cargo um pouquinho maior, porque agora ele tem vários Sifus ali, ele tem alguns Sifus já dando aula. Sitaigong já seria, né? Tem alguns Qigongs, tem vários Sifus e tem vários alunos. Já o Junshi, ele vai olhar e vai falar, bom, independente se ele é Qigong, se ele é Sifu, às vezes ele pode ser um Sifu também, às vezes talvez uma pessoa com nível hierárquico de Sitaigong ou Qigong, né, avô, bisavô marcial, não quer ter essa responsabilidade de administrar quem entra e sai, né, e é um trabalho administrativo onde você precisa ser muito rigoroso e muito rígido, porque a parte familiar não é simplesmente chegar e ensinar o que você quiser, aprender o que você quiser e fazer do Kung Fu, daquela arte marcial. Imagina se eu chego agora e começo a misturar Bak-Mei com Bak Fu Pai. Assim, não faz sentido. Eu te ensino metade do currículo de Bak-Mei e metade do Bak Fu Pai. Eu te ensino metade de Xiumen e te ensino metade de Wing Chun e mais uma outra parte de Bak Fu Pai. Não faz sentido. Então você precisa ter um trabalho muito bem conceituado, muito bem organizado e levar muito a sério aquele trabalho que você está fazendo naquela família marcial. Por isso que é muito importante. Bem legal. Eu perguntei isso porque eu sei que tem famílias tradicionais de Kung Fu, a qual muitas das vezes é passado para um membro familiar que sequer treina a arte marcial para manter no nome da família. Então eu sei que alguns passam assim, eu fiquei na dúvida se no caso a linhagem de vocês também teria esse método, ou se é o método mais tradicional de passar para o aluno mais velho, etc., ou aquele que mais está dedicado, né? Mas eu tenho uma bom. Se for nesse sistema que o senhor acabou de falar, Renan deve saber disso, dentro do ninjutsu, eu também já estudei um pouco de ninjutsu, né, Bujinkan, muito pouco. Eu sei que dentro, por exemplo, do ninjutsu, existe esses dias foi até veiculado pelo Márcio Deixin, muito bom, muito famoso, abraço para ele, é um cara muito grande dentro do ninjutsu Bujinkan. Existe um Soke da Sombra, né? Alguém que quando o grão-mestre atual está para morrer, ele nomeia para algum problema que houver com aquele que ele nomeou Soke, suceder como já imediatamente sucedê-lo como Soke, né? E só aquele que vai ser nomeado como Soke sabe dele, mas ninguém da família sabe. Isso é muito comum também dentro de práticas samurais, né? Assim como era o caso do Hajime Saito, que era dentro do Shizengumi,
que ele era o professor de Kenjutsu, ele era também, de certa forma, o cara ali que ele era o terceiro capitão, mas, na verdade, ele era uma das pessoas mais importantes ali do Shizengun, se não a mais importante, até mais que o Souji Okita, que era o primeiro capitão. Existe algo assim dentro desse sistema que o senhor falou agora? Existe uma espécie de guardião da sombra, alguém que fica assim, ó, no seu caso, se acontecer alguma coisa, é esse Se aqui? acontecer algo antes dele nomear alguém, você que vai assumir. Acho que é essa. Seria isso. Então, por exemplo, nomeou, certo? Aconteceu alguma coisa, algum problema, alguma infelicidade. Eu acho que nesse caso, até, assim, o Ron pode me corrigir, mas nesse caso, como ele segue o método tradicional de o aluno mais velho assume, eu creio que se ele falecesse sem passar a vontade dele, né, não sendo feita, né, por intermédio maior, eu creio que o mais velho teria que assumir automaticamente, tá? Mas não sei se tem. Se tiver, como é um estilo mais secreto de Kung Fu, vai ver que tem umas magias diferentes. Na verdade, normalmente é sempre o mais velho. Sempre se tem ali, né, entre os artistas marciais, entre os mestres e os grão-mestres, aquela coisa de que, por exemplo, o artista ali, né, não está muito bem de saúde, já começa a se falar, olha, né, para quem que o senhor vai deixar tal, a herança e tudo mais, né, para não haver briga, porque a gente sabe como que a gente está numa sociedade, às vezes tem pessoas que elas não concordam com determinadas atitudes, com determinadas situações, mas quem decide realmente é o pai marcial, né, o avô marcial ali. Então, quando você, na arte marcial, não se tem essa de, vou deixar aqui em segredo, que ninguém sabe, até porque senão vai haver conflito. Como é que fulano de tal deixou a herança para você cuidar da família agora e não falou nada para ninguém? Né? Uma das coisas que se faz sempre né, uma carta de documentação com o selo chinês, por isso que o selo é muito importante em certificados, em tudo que for referente a documentos oficiais de qualquer instituição, né, tradicional chinesa, porque o selo aqui vai atestar se você tem ou não. Por isso que é complicado você postar na internet, você colocar selos aqui lá, até porque para não ter pessoa acabar pegando aquela informação ali e passando, né, para frente. Mas não se tem uma normalmente, caso aconteça algum acidente, é o aluno mais velho que acaba tomando adiante. Agora, por exemplo, no caso do Tom Rizzo e Dennis Wood, que os dois começaram praticamente treinando junto, né? Aí um tem respeito pelo outro, já sabe. O Tom Rizzo já sabe que ele é o Sitaigun, por algumas questões de dias e meses ele começou a treinar primeiro, e Dennis Wood sabe a posição dele, que realmente que ele começou a treinar depois dele, mas querendo ou não, são praticamente a mesma posição. É até o que a gente citou mais cedo, né, com relação ao respeito antes de tudo, né? Então já se tem esse conceito. Para finalizar aqui, um comentário que eu ia fazer, no Koga é chamado de, não é guardião das sombras, é conselheiro das sombras. Acho que é uma variação que tem de um estilo para o outro, talvez. Mas no Koga é chamado de conselheiro das sombras. É ele quem sabe de todas as vontades do ser superior ali da linhagem, e é ele quem toma as decisões caso ele esteja incapacitado ou ausente, né? Mas isso é uma tradição porque na época, né, os ninjas não faziam coisas muito perigosas, então a qualquer momento podia acontecer. Gente, eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês que ouviram até agora, que estiveram aqui conosco. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um dos temas, tá? Vamos deixar as redes sociais de nós três aqui, a rede social da Shiwoman, a qual nós também auxiliamos na administração de lá, e responderemos a qualquer uma das perguntas que vocês enviarem, desde que sejam pautadas à arte marcial ou relacionadas a, tá certo? Então, da minha parte é isso. Uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde, não importa o horário que esteja ouvindo. Então, saudações, muito obrigado por terem acompanhado até agora, e é isso. Pessoal, muito obrigado aí. Eu queria agradecer a todos pela participação, por estar ouvindo nós até ao presente momento. Só uma última coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, para quem está no YouTube, né? A revista do Grão-Mestre Do Wei. Eu vou estar postando uma entrevista aqui, na década
de 80, 90, se eu não me engano. E ele fez uma entrevista bem legal ali para uma revista. Existem várias outras entrevistas, mas eu vou estar colocando algumas imagens nas redes sociais da She-Woman, falando sobre a entrevista que ele teve lá. Então fica ligadinho, dá uma olhadinha lá, vou estar traduzindo para o português, para que vocês possam também ter acesso ao pouquinho mais de conteúdo do Grandmaster The Way. Se você for no YouTube, existem alguns vídeos dele, pequenos shorts, que alguns alunos que acabaram colocando, e vale a pena dar uma checada, tá bom? Queria agradecer a todos aí. Muito obrigado, Silas, muito obrigado, Renan, muito obrigado a você que está participando aí da nossa live. Comenta, subscribe, e também coloca o joinha e o sininho para ficar atento aí nos próximos vídeos que postaremos sobre a Kung Fu e artes marciais, beleza? Boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite, até a próxima, galera. Até. A câmera tá aqui.